aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e esse é o vídeo de encerramento das minhas aventuras com o Elementary. Eu queria fazer um vídeo bem mais elaborado, mas no final das contas eu não consegui. Dentre os motivos foi que todo mundo resolveu lançar Distro ao mesmo tempo essa semana. Essa semana teve Elementary, Manjaro, Debian, Zorin, o Slackware Release Candidate, que está para sair também. Não tive como testar e ainda calhou de eu ficar doente. Ontem eu peguei uma intoxicação alimentar. Imagino que eu comi um brigadeiro estragado na geladeira. E eu fiquei com muita ânsia de vômito, né? Muita queimação, ânsia de vômito. E eu não conseguia falar, porque minha garganta tava esquisita, né? Então, quando é nesses casos, assim, é melhor nem falar, para não acontecer nenhum acidente, né? Então eu não consegui gravar os vídeos que eu gostaria de ter gravado. Eu não consegui, infelizmente, produzir o vídeo de encerramento da experiência do Elementary como eu gostaria de ter encerrado. Né? Que era um videozinho mais do estilo de Linux ali, com pequenos clips de eu encontrando pequenos problemas ou vendo coisas legais. No final das contas, eu consegui colher algumas coisas, mas nada muito espetacular. Tá? Eu fiquei com uma. Outra coisa que atrapalhou bastante também na minha sensação com o Elementary foi o Zorin. Que eu entrei no hype do Zorin, achando que o Zorin, melhor distribuição da face da Terra derivada do Ubuntu, essa coisa toda. Eu fiquei com um pouco mais de preconceito olhando para o Elementary, tá? Isso não facilitou muito a minha vida também. Então, o que eu tenho para falar, né? O que eu senti, primeira sensação, o que eu senti? Eu senti que a comunidade ficou muito decepcionada com esse release do Elementary, principalmente por causa do lance da loja. Tá? Eu acho que o lance da loja foi imperdoável. Eles lançaram a loja sem aplicativos e sem um jeito fácil de você adicionar um Flatpak, sabe? Foram pequenas coisinhas que poderiam ter mudado o curso desse release. Desde adicionar lá no Wizard. Cara, não vai abrir não, tio. Desde adicionar lá no Wizard, no assistente inicial, quebrou a loja. Ter adicionado alguma forma de Flatpak ali, para você adicionar um FlatHub, alguma coisa assim. Porque eles só ofereceram na loja os aplicativos do próprio Elementary e para todo o resto se vira aí. E eu tive que recorrer ao terminal várias vezes. Eu acho que essa distro ela tem um potencial de não precisar disso, mas não foi o que aconteceu. E os bugs, né? Como vocês puderam ver aqui, apareceu um bug novo. A loja não está abrindo. E é isso. Mas a GNOME Software está abrindo. A GNOME Software está abrindo. Por quê, não é mesmo? É um problema da loja do Elementary mesmo. É um problema generalizado. Enfim. Então, esses pequenos bugs tornaram a experiência do pessoal um pouquinho ruim e ajudou um pouco nessa má fama, né? De, putz, os caras lançaram um negócio, mas não estava na hora de ter lançado, sabe? E eu fiquei com essa sensação e eu acho que muito mais pessoas também ficaram. Mas, enfim, com exceção desse ponto, cara, ela funciona. É uma distribuição baseada no Ubuntu. Ela funciona tão bem, tão rápido quanto o Ubuntu LTS funciona, com as mesmas limitações, com as mesmas limitações, com as mesmas vantagens e desvantagens. Então, não tenho muito o que falar da base do sistema. A base do sistema é uma base sólida, é uma base LTS, né? Uma base de 2020. Não é para estar tão problemática. E realmente, tirando a parte do próprio Elementary, que são os aplicativos nativos, não tem realmente grandes problemas não. É uma distro que ela se comportou bem em tudo que eu fiz aqui. E eu não tenho muito o que reclamar. Claro, obviamente, né? A lojinha não está funcionando. É um pouco desesperador, porque esse é um pouco do núcleo da distribuição. Mas bem assim, funcionou o gerenciador de arquivos, funcionou o terminal, eu estou de boa. O que eu achei bem legal aqui no Elementary? Atenção aos detalhes, né? É uma distribuição que ela aproveita para conversar com usuários de várias formas diferentes, não só visual. Então, por exemplo, quando você tem que fazer um reboot, porque rolou uma atualização, você tem que fazer um reboot, ele tem um barulhinho diferente, que é o barulhinho de você tem que fazer um reboot, que não é o mesmo barulhinho de notificação, é um outro barulhinho que você consegue diferenciar sem precisar ler. Né? E eu gosto dessas coisas, eu gosto de quando sistemas e softwares aproveitam outros sentidos para avisar a gente de coisas, né? Para a gente não tirar a atenção do que ele está fazendo, para lá ver qual que é a notificação, né? A lógica de uma boa usabilidade não é essa. Né? Eu lembro até de um celular que eu tive, um Nexus, que ele tinha um LED RGB.
do lado do flash da câmera, para que servia aquilo? Você poderia definir o tipo de notificação de cada aplicativo que você tem no seu celular. Você definia uma cor diferente e ele piscava as cores das notificações. Eu achava isso o máximo, porque se ele ficava piscando com LEDzinho verde, eu sabia que era Twitter. Se ele piscava com LED azul, eu sabia que era Facebook. Se ele piscava com LED amarelo, eu sabia que era Gmail. Então, para cada aplicativo, para cada tipo de aplicativo, ele emitia um LED azul. E dependendo da situação da iluminação do ambiente onde eu estava, ele criava uma aura colorida em volta da sala e eu sabia exatamente se eu deveria pegar o celular ou não. E não era, quer dizer, é isso, ele usa uma sensação, eu não preciso pegar o celular e abrir ele para ver o que é. Pela cor que ele está emitindo ali no LED, né, se você deixa ele num canto perto da parede, a parede vai ficando verde. Ou seja, tem Twitter. Né? E esse tipo de coisa eu acho fantástico, porque eu perco menos tempo com isso. E quando você define vários tipos de barulhos diferentes para cada tipo de tarefa, eu não preciso, a partir do momento que eu aprendi quais são os sons, eu não preciso ir lá ler a notificação para saber o que está acontecendo. Né? Eu achei essa possibilidade bem interessante. Eu não sei se eu consigo configurar isso de uma forma. Que notificações som? Eu acho que eu não consigo realmente, de fato, definir sons diferentes para cada tipo de aplicativo. Mas isso é um negócio que é muito bacana, é um negócio muito legal, se fosse possível, porque é isso, pelo barulho eu sei se eu tenho que tirar minha atenção do que eu estou fazendo ou não. Sabe, ter que ir lá, tocou um barulho de notificação, ter que ir lá ver o que que é. Não, às vezes não, cara. Se você sabe que aquele barulho é barulho de coisa que não é importante, então não é importante. Continua focado, a notificação é entregue, mas ela não te interessa naquele momento, ok. Então, esse tipo de coisa me agrada. Isso está implementado de alguma forma aqui no Elementary, mas não está totalmente implementado, né? Infelizmente. Eu imagino que boa parte da boa impressão e da má impressão que eu tenho com o Elementary é o Pantheon, tá? O Pantheon é um cara que ele me eu acho ele muito bonito e eu acho ele tão ou mais bonito do que o Mac, tanto o tema escuro quanto o tema claro. Qual que é o problema? Eu acho ele lento. Eu acho que ele demora para responder. E eu não consigo explicar, eu não consigo demonstrar isso numa gravação. Mas sabe, quando eu clico numa janela, ela demora para reagir. Eu sinto que é tudo pesado, sabe? Na hora que você vai arrastar, eu sinto o peso da janela sendo arrastada. E no vídeo eu não consigo demonstrar isso para vocês. Eu não sei se é um delay, eu não sei o que que é. Talvez o Wayland resolva um pouco desse problema. Talvez, talvez sim. Talvez seja falta de Wayland, mas eu não tenho certeza se é ou não é. O fato é que eu sinto pesado. Eu não sinto o Gnome pesado, mas eu sinto o Pantheon pesado. Eu acho que ele demora para responder. É uma coisa que me incomoda também no Mac. O Mac ele tem um pouco disso também. Me incomoda bastante. E esse é um dos motivos pelo qual eu não faço questão nenhuma de usar o Mac. O tema, a interface gráfica do Mac, eu não acho ela espetacular, bonita, fantástica. Eu sinceramente acho ela bem whatever, né? Das coisas que eu gosto no Elementary, esse navegador de arquivos com a navegação em colunas, que eu já falei para vocês que é uma coisa que eu curto pra caramba. Eu acho, sinto falta disso no KDE, sinto falta disso no Gnome. Gostaria de ter essa visão por coluna em outros lugares também. E o resto eu acho tudo muito ok, sabe? Eu acho mais legal do Pantheon que eu vejo é que ele tem uma atenção aos detalhes bem interessante, mas falta recurso, sabe? Então, por exemplo, eu coloquei um hot corner aqui para ele me mostrar para mim as janelas, né? Tipo exposé. Beleza. Mas eu não tenho muitas opções além disso. Né? Quando a gente vem aqui, a grande estrela do Elementor é essa configuração de área de trabalho aqui, na minha opinião. Que aí você escolhe papel de parede, você escolhe a aparência, né? Super completo, com horário, coisa e tal. Tem até suporte para pessoas disléxias. Tem aqui configurações para o painel e é tudo muito responsivo, né? Você clica e já muda na hora para você ver como é que vai ficar. Eu acho bem interessante, né? A transparência, tá customizável pra caramba, muito mais que o Gnome, por exemplo. Só que aqui nas ações, por exemplo, ele tem meia dúzia de ações só. Então, ele tem até uma opção aqui, executar comando personalizado, mas eu não tenho muitas opções para usar nessas bordas. No meu Plasma, por exemplo, eu faço muitas coisas usando essas bordas. Aqui no Elementor, infelizmente, só tenho uma opção. Tem os gestos, né? Os gestos ajudam também a eliminar um pouco dessa necessidade, mas puxa vida, né? Podia ter. Isso, a sensação que eu tenho mesmo, assim, falando com muita sinceridade, é que é bom. Cara, Elementar e Pantheon, eles são muito bons, não dá pra negar. O grande problema que eu vejo mesmo é falta de maturidade, sabe?
tá quase tudo ali, tá quase pronto, tá quase tudo funcionando, tá quase tudo perfeito, mas não tá perfeito ainda. Falta coisinhas, né? Aquilo que eu mostrei, né? De poder parar, usar o menu de contexto da aplicação aqui direto na barra, que não tem essa opção, mas no KDE, no Gnome, em qualquer outro lugar, você tem essa opção, né? Essa luta, essa guerra santa que o pessoal trava contra o System Tray, que eu não consigo entender. Então, por exemplo, o OBS ele usa o System Tray e ele não aparece aqui. Mas o System Tray é ruim porque ele polui muito. Cara, tem um monte de ícone aqui que não precisava estar aqui, tá? Sabe? Eu não acho que é o do Elementar, o ícone do OBS ou de um Clementine que é o que vai me atrapalhar aqui, o Transmission, sabe? Eu acho que essa é foi uma daquelas ondas erradas do Gnome que o pessoal do Pantheon adotou, e isso tira um pouco do brilho, porque limita. Quer dizer, se eu quiser mexer no OBS, eu necessariamente tenho que clicar aqui no ícone e ir lá na aplicação. Eu não consigo manipular ele pelo meu painel, por exemplo. O que é uma coisa fantástica, né? Você para pensar, é o seguinte, ó, eu tenho esse programa, mas ele tá executando um serviço, ele não precisa da minha atenção integral. Ele não precisa da minha atenção integral. O OBS ele não precisa da minha atenção. Ele está gravando a tela. O que eu preciso ter de conseguir manipular, sem precisar mirar na janela, é manipular alguns estados dele, gravação, né, esse tipo de coisa. E eu não consigo fazer isso por aqui. Isso é muito frustrante, na verdade. Mas não tem o que fazer. Essa é uma. O pessoal pegou essa ideia dos mobile, dos celulares, isso tudo roda em full screen, tudo exige sua atenção imediata o tempo inteiro, você não consegue manipular múltiplos programas rodando ao mesmo tempo porque o celular não consegue fazer, portanto temos que replicar esse comportamento nos computadores também, isso é ridículo, enfim. Então essa é uma das coisas que me incomoda bastante no Pantheon também, é o que não me faz eu mergulhar de cabeça no Pantheon da vida, né? A distro Elementary eu já não sei se eu gosto muito dela, porque no final das contas ela é só um Ubuntu, então o que tinha que brilhar era a interface gráfica. A interface gráfica, na minha opinião, tem chão ainda, tem bastante coisa para ser desenvolvida, ela não é tão boa quanto ela poderia ser. E o grande diferencial da distro, na minha opinião, é o ecossistema dos aplicativos, da loja, onde você consegue mandar gorjeta para os desenvolvedores. E é uma loja que eu faço uma atualização para gravar um vídeo e a loja para de funcionar. É inexplicável. Sim, é imperdoável. Fora isso, programas instalados via Flatpak funcionam muito bem. Os programas que eu testei instalados via Flatpak do próprio Elementor também funcionam, que é o caso do gerenciador de arquivos, terminal, esse tipo de coisa. Tudo isso funciona, né? Não tem o que reclamar. Ou tem. Cadê a calculadora? A calculadora para de funcionar, tá aqui. Que susto. Mas é isso, né? É irritante se abrir programas e o programa, nossa, abrir mais de um de uma vez, né? Um programa que tem a menor necessidade de abrir mais de um. Mas enfim, tá vendo? Esse aqui é um programa QT, é um programa QT antigo, inclusive, né? Então, olha o tipo de integração que ele tem. Eu abro um programa, ele abre dois ícones aqui, e é isso, brother. Né? Sendo que eu não consigo manipular. Ó, esse programa até que eu consigo manipular, ou não. Ele abriu tipo um tray aqui, como se fosse um tray, mas não é um tray. Então, tipo, funcionou durante alguns segundos e parou de funcionar. É isso, falta essa integração, falta entender, atender todos os padrões do desktop. O Free Desktop faz um serviço bem bom, criando esses padrões, né, para a galera seguir, para fazer um desktop Linux mais bacaninha. As outras críticas que eu tenho disso são aquelas que eu falei no release mesmo, no review lá. Eu usaria o Elementary como distro principal? Cara, não porque eu tenho opções, mas se eu não tivesse uma opção, eu não me sentiria tão lesado assim, sabe? É um sistema um pouquinho mais limitado. Em alguns momentos ele lembra um pouco o Mac, né? Tem um pouco das limitações do Mac, aí tem um pouco das limitações voluntárias do próprio Gnome. Dá para usar, o fluxo de trabalho dele é bem bom, as áreas de trabalho funcionam super bem. Você consegue configurar ele para quando ele maximizar e mandar o aplicativo para uma área de trabalho nova. Isso é um negócio bem legal. Aqui, ó. Mover áreas de trabalho, mover janelas para área de trabalho ao maximizar. E aí quando você maximiza, ele cria uma interface nova, ele cria uma área de trabalho nova para você. E isso ele trouxe do Mac, o Mac é assim, né? Só que no Mac você tem uma coisa que eu acho bem legal, é que você consegue dividir a tela em dois aplicativos maximizados dessa forma. E aqui eu não sei se eu conseguiria fazer. Mas só dele, quando você maximizar e já criar uma outra janela, já é um alento, né? Então, assim, é muito fácil no Panther você criar um fluxo de trabalho
profissional ali, um fluxo bom, né? Que, no caso, para mim, o que é um fluxo bom? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Agora não, brother. Bom, aqui ele já inverteu. Ó, repara que nos aplicativos do Pantheon, o maximizar é aqui desse lado, no Firefox é desse lado aqui. Então, para mim, o fluxo bom é esse aqui, ó. É Firefox. Aí eu geralmente tenho um terminal e então eu tenho o minha ideia de editor de texto. Deixa eu só organizar, aí o que eu faço? Ele está meio fora de ordem. Vamos criar um aqui. Tá, aí eu coloco mais ou menos assim, eu deixo. Ah, meu filho. Eu deixo um terminal rodando os meus daemons e tal, e de um lado. O Firefox aqui, que é onde eu manipulo o resultado do que eu estou trabalhando, e a ideia é desse lado. Então eu fico ali, ó, codo aqui, vejo o resultado aqui, codo aqui, vejo o resultado aqui. Se fazer alguma coisa no terminal, tem o terminal aqui desse lado, volto para cá, e eu fico sempre nesse vai e vem. E esse é basicamente o meu fluxo de trabalho. E aí se eu tenho um dbeaver, se eu preciso do dbeaver rodando, aí eu boto ele aqui do lado também, entendeu? Esse é o rolê. E eu consigo fazer isso com o Gnome super bem, consigo fazer isso com o Plasma também. O Plasma eu uso um formato de grid, né? Que funciona melhor para mim. Então é isso, ó. Eu fico aqui. Opa, já saiu de ordem, né? Essa é uma coisa chata, né? Você bota o bagulho em ordem, ele tira o negócio da ordem. Mas até que não tá tão ruim. Né? Essas animações são demoradas demais, na minha opinião. Acho que eu poderia, né, se tivesse o jeito de controlar a velocidade dessas animações, eu preferia deixar elas um pouco mais rápidas. Mas é isso, ó. Esse aqui é meu fluxo. Ó. Coda, visualiza, precisa mexer com o banco, mexe aqui. Precisa de um terminal para fazer alguma coisa, tem aqui desse lado. E é isso, 4 horas de trabalho, vai e vem, fica nesse vai e vem o dia inteiro. Isso o Pantheon entrega muito bem, isso para mim é fundamental. Se ele me entregar isso, todo o resto, de certa forma, é um pouco supérfluo, tá? O que, que eu preciso para trabalhar, para fazer as minhas coisas? Tecla multimídia funcionando, as minhas notificaçõezinhas, relógio, de preferência relógio mundial, que eu posso colocar mais de um relógio aqui, eu não vi. Dá para colocar relógio mundial aqui, deve dar. Mas é a interação mínima do sistema, sabe? É isso. Aperto o botão de hibernar, aperto o botão de suspender, ele suspende. Fecho a tampa do notebook, ele fecha. E aí eu vou trabalhando, eu vou fazendo minhas coisas aqui. E é isso. Trabalha, coda, entrega e acabou. Qualquer um que consegue reproduzir para mim esse ciclo ganhou o meu coração. Eu consigo fazer isso com o i3, com o Awesome, com o Gnome, com o Plasma, com o XFCE um pouquinho também, com o Windowmaker eu consigo fazer, né? Então, quer dizer, esse mínimo ele oferece, né? Então não tenho o que reclamar desse ponto no Pantheon. Mas se eu fosse um usuário novato que não sabe o que está fazendo no Linux, talvez eu ficasse um pouco frustrado, porque eu senti falta de algumas ferramentas, como por exemplo, se eu enfiar um pendrive sem formatar aqui, o que eu faço? Qual que é a minha ferramenta de discos aqui? Não tem, né? Pois é, esse é o problema. Ele tem aqui um traquinho de drivers adicionais, né? Que eu até reclamei disso lá na instalação, mas na verdade ele tem sim. Eu não sei se ele instalou depois, eu acho que não. Onde ele detecta se você precisa de algum driver adicional aqui, ele já instala para você. É a mesma ferramenta que tem no Ubuntu, então sem novidade. Então nesse ponto de hardware, eu acho que o Elementary não está tão ruim, na minha opinião. Mas o lance dos codecs eu achei bem zoado, o codecs eu achei bem complicado. Eu acho que o usuário novato não precisa passar por isso. Eu acho que nesse ponto o Zorin ele entrega mais. E mesmo ele não sendo tão, talvez, meticuloso nos detalhes, eu acho que o Zorin ele está mais de acordo com a necessidade do usuário iniciante que está vindo do Windows do que o Elementary. Então, o Elementary ele está ali mais nos detalhes, mais ali nas coisinhas. Talvez pensado mais no usuário do Mac, que é cheio dessas firulas, mas eu não tenho, tá faltando um monte de firula para ser implementada. Coisas essenciais estão de fora, certo? Então essa é a minha crítica, né? Eu usaria o Elementary, como eu falei para você, eu usei o Elementary 15 no meu iMac durante algum tempo. Eu achei ele pesadão, na época ele não era tão bom, não gostei, era meio bugado. Essa versão ela segue na mesma linha, ela tem alguns problemas, mas ela funciona bem, não tive nenhum reboot, nenhum problema de reboot, travamento, algo nada mais grave, é só isso que eu mostrei para vocês. Tipo, de vez em quando um programa não abre pela loja de aplicativos. É, mas fora isso, diferente da outra vez que eu tinha problemas de travamento a interface gráfica travava, eu tinha que sair do ambiente e voltar de novo. Então, dessa vez não tive, fiquei horas e horas e horas usando, não tive nenhum tipo de problema. Só tive realmente problemas com codec, né, e coisas triviais que é falta de cuidado mesmo. Tá? Recomendaria o Elementary como primeira distro para alguém? Não, não dá para recomendar, eu acho. Eu acho que tem chão ainda. Nesse ponto, o Zorin está mais adiantado, né? Comparando com o Zorin diretamente, o Zorin está mais adiantado que o Elementary nesse ponto. Eu achei que o Elementary poderia chegar ali, mas quem chegou primeiro foi o Zorin.
O Elementary, muito provavelmente, eu acredito que a versão 17 dele também não vai ser uma versão muito boa, que eu imagino que na versão 17 é quando eles vão fazer a transição para sistema imutável, e eu acho que eles vão gastar toda a energia deles com isso, em vez de polir ambiente, interface gráfica. A sensação que eu fiquei é que o Pantheon na cabeça deles está mais ou menos bem resolvido já, agora é só tirar bug. Acho que não vai entrar nenhuma grande novidade no Elementary não, no Pantheon, tá? Pelo que eu vi, comparado com o 15, não vi muita coisa. Eu acho que a próxima release vai estar focado no sistema mesmo. Então nesse eles focaram na loja, no próximo eles focam no imutável, e eu imagino que não vai ter tanta coisa também no Pantheon, tá? Essa é a minha opinião. Posso estar completamente errado. Beleza? Eu ainda acredito no projeto, eu acredito no ecossistema, eu acredito na forma como eles monetizam o serviço deles. Eu acho que é uma distribuição que ela tem futuro. Eu acho que talvez falte para ela agora é foco. Precisava ter alguém ali botando a distro no foco, que é usuários, cara. O foco é usuário. Qualquer startup da face da Terra, o foco é o usuário. Tá? Linux, distro Linux, o foco deveria ser o usuário. Foca no usuário, deixa o usuário feliz, confortável, fácil de usar. Então, ou seja, deixa a janela bem aberta para todo mundo poder entrar e tal. Antes de ficar ali só pirando nas tecneiras e tal. Porque para o usuário final, cara, se é Flatpak, se é o Flatpak de um, Flatpak do outro, não faz tanta diferença. Eu entendo que eles fizeram essa mudança para poder botar os aplicativos Flatpak deles em outras distros. Ok, perfeito. Mas tem que pensar no usuário também, bicho. Não é só focar em tecnologia agora. Essa é a minha opinião, certo? Tá aí. Esse é o Elementary OS, usa quem quer. Muita gente, eu recebi muito feedback positivo do Elementary, muita gente gosta de usar disso. Então, assim, é uma distro, ela tem ali os seus usuários, ela tem seu nicho, ela atende muito bem esse público. Como eu falei, não é uma distro ruim, é baseada no Ubuntu, não é algo bizarro nem nada, meu, é um Ubuntu, cara. No fim do dia, é um Ubuntu com uma interface bem bonita, bem focada, que falta um polimento aqui, um polimento ali, falta aprofundar algumas coisas ali, mas que funciona super bem, dá para trabalhar, dá para bater, botar para bater, que o pessoal fala, né? Bota para bater todo dia ali, que até que comigo, pelo menos, ela não arregou o pé, não tive nenhum tipo de problema. Então eu nesse ponto, não condeno quem usa. Não recomendaria para o usuário novato, mas não condeno quem usa porque ela funciona. Né? É uma distro, ela funciona. Funciona muito melhor que muitas outras distros que eu fiz review aí. Certo? Então é isso, gente. Se você concorda ou não concorda, escreve nos comentários. Caiu de paraquedas aqui, se inscreve aí no canal. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. As sugestões deixar nos comentários também. Se quiser ajudar o canal, temos o Pix. Esse e-mail serve para contato comercial e também doações em PayPal. Se você quer trocar ideia com a gente, olha, temos as redes sociais e temos o grupo no Telegram também. Beleza? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou.